volta com o nosso Pra Você, nesta quarta-feira aqui na sua TV Horizonte, emissora de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais, padroeira aqui da Rede Catedral de Comunicação Católica. Gente, hoje nós estamos conhecendo um pouco da história da fotógrafa Isis Medeiros. Isis, conhecemos um pouco mesmo do seu início, da sua paixão, como que surgiu. E agora eu queria que você falasse um pouco de como que surgiu essa oportunidade de você fotografar Mariana, a tragédia que aconteceu em Mariana em 2015. Como que foi isso para você? Eu já vim fotografando algumas manifestações, né, alguns grupos, né, que estavam sempre ligados à política aqui em Belo Horizonte. E quando aconteceu o rompimento da barragem em 2015, eu fiquei muito curiosa, aquilo despertou, né, acho que não só em mim, mas acho que, né, no povo mineiro, assim, algo muito ruim, assim, né, de tipo, o que está acontecendo, por que isso aconteceu, e vários questionamentos vieram, né, a partir desse rompimento da barragem. E aí eu não sei, eu tive um impulso muito forte, assim, de ir para Mariana. No mesmo dia que aconteceu, você já foi? No dia seguinte. No dia seguinte. Foi no dia 5, né, de novembro de 2015 e eu desci no dia 6 para Mariana. E assim que eu cheguei, eu não sabia muito bem como fazer e o que fazer ali com a fotografia, né? Então, no primeiro momento foi muito de observação, eu tenho poucos registros dos primeiros dias. Você foi entender, de fato, tentar entender o que estava acontecendo. Tentar entender, porque não, é muito complexo, né? Complexo. De repente, você se vê num território que você viveu a vida inteira, mas você não conhece o que acontece, né? Você não sabe o que eu até então não sabia o que era mineração, né? Tinha uma visão até romântica da infância, da escola, que você aprende, né? Do movimento da economia, né? Exato, sobre a história de Mariana e de Ouro Preto. E de repente você se vê assim, opa, você está num campo minado. Aqui é um lugar onde qualquer momento, qualquer barragem dessa pode romper. E você pode simplesmente ser pega de surpresa, perder alguém de sua família ou mesmo, né, perder sua própria vida, sem saber que aquilo está acontecendo. E aí eu tive esse primeiro impulso de chegar em Mariana, de conhecer o que estava acontecendo, de ter um primeiro contato também com a imprensa, entender que aquela forma também era muito abusiva e violenta, uma forma de documentar que violava direitos das pessoas que estavam vivendo aquele sofrimento, naquele luto. E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer aqui? Como que minha fotografia pode contribuir com essa história do que está acontecendo e levar uma versão das pessoas atingidas, e não a versão que a empresa está passando, do que o Estado está passando. Era uma vontade muito grande de entender como que estava a cabeça das pessoas, sabe? Você conversava com as pessoas para tentar entender nesse momento, com quem foi, né, teve família atingida? Logo no primeiro dia, assim que eu cheguei, eu já conversei com pessoas de Bento Rodrigues que tinham conseguido escapar, que tinham conseguido sobreviver, tinham passado a madrugada inteira, né, pedindo socorro e tentando sair de lá. E aí eu tive o primeiro contato dessas pessoas numa situação de trauma muito grande, assim, né? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, nossa, o que é uma situação traumática como essa que as pessoas viveram e como que essa história vai se dar a partir disso, né? Então eu tive muita curiosidade de continuar acompanhando a história, para entender como que as pessoas iam reagir, como que o Estado ia lidar com isso, como que a justiça, né, ia se posicionar diante do que aconteceu e como que as mineradoras iam continuar ou não, né, mantendo aquela prática a partir de um crime, né? Porque muitas vezes a imprensa, de certa forma, para de cobrir, para de acompanhar, né? Então você manteve esse acompanhamento. Você ainda mantém contato com pessoas de lá? Sim, várias. Algumas se tornaram pessoas muito íntimas, assim, pessoas muito próximas, que eu tenho contato, assim, quase que, sei lá, semanal, né, mensal. Eu sempre estou em diálogo com essas pessoas de alguma forma, né? Elas me acompanham nas redes sociais, eu acompanho também. E eu sei mais ou menos como é que está acontecendo ali, né, o desdobramento do crime. Mas é claro que também tem um distanciamento, né, porque a vida continua, eu tenho que fazer também outros trabalhos, mas é uma relação muito forte que eu criei com esse território, que é difícil para mim hoje me desconectar também disso, sabe, da história. Não falo nem das pessoas, mas dessa história em si, porque é algo forte, que eu vou continuar acompanhando. Porque a história da mineração, ela me atravessou de um jeito que eu nunca imaginei, assim, que algo ia me mexer tanto, assim. Marcou muito, né? O nosso estado surgiu disso, né? Ele é Minas Gerais a partir, né, do que foi construído aqui com relação à mineração. Nossa história está muito enraizada nisso. Então, é algo para se entender com profundidade. Eu acho que eu tenho muita caminhada ainda para entender, para estudar, para aprofundar mais nesse tema. E aí, em 2020...
quando, na época que completou 5 anos do que aconteceu em Mariana, você lançou um trabalho, 1530. Queria que você falasse um pouco como que foi a produção desse trabalho. Foi um grande desafio. Imagina. Ainda é, assim, ainda pego isso aqui e falo assim, isso aqui ainda não representa tudo que eu sinto, que eu penso, e eu acho que a maior parte das pessoas que estão envolvidas com o tema também sentem, né? Mas eu precisava fazer um recorte, eu falava, poxa, esse ano completam 5 anos desse crime, muitas pessoas já esqueceram, muitas pessoas já não sabem mais o que está acontecendo. Acho que a imprensa não deixou de falar, mas assim, é de uma forma diferente do que foi no primeiro momento, né? E eu achava que eu precisava aproveitar essa oportunidade de pegar todo o registro que eu construí ao longo desses 5 anos e trazer uma representação física para isso. Porque o que fica é essa memória, né? O que fica é, primeiro, né, o que as pessoas estão vivendo, mas também esse documento físico, né, que eu queria representar. Então, eu juntei todas as minhas imagens ao longo dos 5 anos, foram mais ou menos 8.000 registros, e olhei tudo, assim, tudo que eu tinha. Que difícil essa etapa, hein, Muito de fazer difícil. de filtrar essas imagens, quais serão selecionadas? Sim, porque a história, ela é grande, ela é complexa, ela tem muitas nuances, né, várias camadas muito complexas, assim, e eu queria representar um pouco de tudo, assim, só que é difícil falar de tudo, né, num objeto, né? Eu entendo a sua dificuldade, não é fácil, Então, porque é muita informação. Exato. Eu tive que escolher imagens que eram mais simbólicas dentro desses 5 anos, né, que representavam mais tanto a dor, o sofrimento, a luta, a injustiça, a impunidade. Então, eram muitos elementos que tinham que estar aqui dentro, né? E não foi uma escolha fácil, né? Eu editei isso junto com o editor, que é o Pedro Castro, e nós reduzimos a 400 e poucas imagens. 400 e poucas aqui? Não, nós juntamos, de 8.000 a gente reduziu Chegou-se para esse 400. número. Colocamos tudo numa parede branca e aí passamos dias ali olhando para aquelas imagens, juntando conjuntos, assim, né? Grupos de imagens que combinavam em si, que falavam do mesmo tema. E a gente ia construindo uma linha histórica. A gente sabe que a história não é uma linha reta, né? Ela tem várias nuances, tem vários contornos, né? Mas a gente precisava trazer isso numa linha para que as pessoas compreendessem um processo sem dizer nada, que é o mais difícil, porque a fotografia, ela é cheia de interpretações, né? E cada um vai ter uma interpretação muito diferente daquela mesma imagem, né? Agora, para quem está nos assistindo, Isis, me diga uma coisa, onde que as pessoas podem encontrar esse exemplar, essas fotos, com essas fotos? O livro, ele está à venda na Editora Tona, o site é editoratona.com.br, e o livro está à venda a R$ 45,00. É um valor também que a gente tentou reduzir ao máximo para que não fosse um livro caro, que as pessoas pudessem ter acesso. É um livro simples, mas de conteúdo muito forte, acho que muito intenso. E a nossa intenção era que ele fosse simples para que as pessoas não tivessem medo de manusear, medo de pegar e sentir que aquilo pertencia a elas, né? E o meu interesse maior era, para além de produzir um livro, de lançar um livro que pudesse ser reconhecido pela história, mas de que ele pudesse também retornar às comunidades atingidas. Então, ele vai, né, já comecei a distribuir para algumas pessoas do território atingido, né, da bacia do Rio Doce, mas eu acredito que ainda tem vários outros, né, que precisam retornar e que precisam voltar para essas comunidades, para essas cidades atingidas, para que essa história não se perca mesmo, né, para que algo fique, né, ao passar dos anos, porque outros crimes já aconteceram, né, após esse, e muitos outros vão continuar acontecendo. Mas que a gente use esse material como uma denúncia mesmo, né, do que tem acontecido, para que a gente consiga, de alguma forma, mexer com aqueles que têm o poder nas mãos e que podem fazer alguma diferença. Mais tragédia, né? Isso aqui você retratou 2015, depois nós tivemos Brumadinho. Como é que foi Brumadinho? Você também foi para lá? Fui. Foram 3 anos já documentando Mariana, quando aconteceu o rompimento da barragem de Brumadinho. E eu tinha acabado de voltar de férias, eu estava ali, né, tinha perdido meu pai, estava vivendo um processo de luto. E aí, quando veio a notícia, assim, eu estava almoçando e eu larguei, foi, né, o crime aconteceu às 18h28, né, 12h28, né?
E eu estava almoçando e quando veio a notícia eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu não sabia a dimensão do que tinha acontecido ainda, acho que ninguém sabia. Você estava em BH nessa época? Estava. Veio um choque muito grande e eu não pensei duas vezes, assim. Eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso entender o que está acontecendo também. E eu imaginava que era uma tragédia muito menor do que a de Mariana, porque a de Mariana foi muito grande, foi muito absurda, né? Teve uma extensão muito grande. Foram 670 quilômetros que o rejeito atingiu até o Espírito Santo, né? Mais o litoral inteiro do Espírito Santo. Aí, quando aconteceu o Brumadinho, eu imaginei, poxa, Brumadinho é uma cidade pequena, né? Pode ser que tenha sido uma menor. Coisa Enquanto menor. você fala, eu vou pedir a produção para ir colocando as imagens de Brumadinho que você conseguiu captar. Ok. Você, desde o primeiro dia, então, começou... Primeiro você foi entender o processo. Sim. O que tinha acontecido, ouvir as pessoas. E aí, depois você já começou a fotografar. Isso. Não, mas aí quando eu cheguei em Brumadinho foi diferente do que em Mariana. Porque em Mariana eu já tinha tido aquele choque, aquele estranhamento de tudo. Mas eu acabei também compreendendo um pouco mais sobre o tema. Você já tinha passado por uma situação anterior, exato. Né? Mas eu sentia, quando eu cheguei à margem, assim, dessa área, que eu olhei para aquela vastidão, assim, né, de área destruída, eu senti, assim, que parecia que era a primeira vez que eu estava vendo aquilo. Porque o sentimento era exatamente o mesmo de quando eu cheguei em Mariana. Isis, muito obrigada por ter vindo conversar conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te iluminando, que você tenha uma jornada incrível e brilhante pela frente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade também de falar sobre isso. Olha só, e você que nos acompanha, você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade, o meu recado agora é sobre a campanha dos devotos. Você já faz parte? Saiba que a sua ajuda ela é muito necessária, ela é muito importante, gente, para a continuidade das obras de evangelização e de amparo às pessoas mais carentes. Então, eu vou te pedir o seguinte, olha só, é bem rapidinho, é bem prático. Você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e você vai ser, então, direcionado para ter mais informações sobre esta campanha. Saiba que a sua contribuição, com certeza, torna o mundo muito melhor. E o programa de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, é só acessar as nossas redes sociais. Um grande beijo para você, fique com Deus e até a próxima semana, sempre às 2h30 da tarde, quarta-feira, aqui na telinha da TV Horizonte. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.